Você mesmo falou, matemática, gente, é algo que a gente precisa realmente no nosso dia a dia. Né? A gente está aqui hoje dando até um foco maior para a matemática em concursos, mas, na verdade, sem matemática a gente não vive. Nós não temos como sobreviver. E precisamos ter professores, como o professor Leandro, que tragam essa disciplina de uma forma motivadora, de uma forma que o aluno se sinta realmente capaz e que aprenda. Porque se não aprender, não adianta nada. Então, Leandro, conta para nós aqui um pouquinho como é que foi o início dessa sua jornada, principalmente com os concursos, né? E em que momento a matemática entrou na sua vida ou você entrou na vida da matemática? Eu vou contar uma história aqui rapidinho. O meu primeiro concurso, meu pai me levou para fazer a prova do Colégio Militar. E foi uma experiência muito ruim. Não porque a prova era uma das provas mais difíceis que eu tinha encarado, mas foi uma experiência em que eu me deparei com um mundo fora daquele ambiente escolar ali. Uma matemática que estava além do meu conhecimento. E eu fiquei muito triste com isso, chorei pra caramba, saí chorando, eu era muito novo, né? Saí chorando daquela prova e mal sabia que o fato de ter passado por essa experiência, isso iria me forjar quanto pessoa, né? Depois disso, passei já em diversos concursos e tenho utilizado isso para poder falar para as pessoas, né, o como a matemática pode transformar as vidas das pessoas que a aceitam e que incorporam a matemática como algo necessário em suas vidas. Então, essa experiência foi a minha primeira experiência com concurso. De lá para cá, claro, eu tenho desenvolvi um método, né, para poder ajudar as pessoas, né, de todo o Brasil. Eu tenho um trabalho já consolidado, já de muitos anos, ajudando professores de matemática a conquistarem suas vagas de mestrado, suas vagas em municípios, estados. Então, eu vejo, sobretudo, esse professor que saiu com alguma carência da sua universidade, ou seja, na formação desse professor, né, que é voltado para a matemática pura, ele sai com algumas fragilidades com relação à matemática que a gente trabalha na educação básica, que é a que cai nos concursos, raras exceções, certo? Então, essa ajuda, esse comprometimento, esse estar presente tem mudado, tem transformado a vida desses professores também que eu ajudo e acompanho, né? E estou fazendo lives com eles todas as semanas, então isso me deixa assim feliz demais por poder ajudar as pessoas a conquistarem seus sonhos, né? Quantos alunos chegaram até mim com sonhos e a ti também, eu tenho certeza, e a gente os ajudou a alcançar esses sonhos. Então, para um professor, não tem nada melhor do que você contribuir na realização de sonhos. É com isso que eu acredito, que eu continuo, que eu persevero e que eu mostro todos os dias para essas pessoas que eu acompanho que é possível conquistar aquilo que a gente sonha se a gente tiver resiliência, se a gente tiver perseverança e, sobretudo, se a gente mudar algumas mentalidades, né, que o pessoal gosta de dizer que é mindset. Enfim. É a nova palavra mais bonitinha dos últimos anos, né? A gente tem visto muito isso, né? Vira e mexe aparece uma palavra bonitinha, né? Que acaba, né, passando para o uso coletivo, né? Mas de situações que realmente já existiam. Olha só, que coisa importante. Eu falei bem, né, de você, verdadeiramente, numa situação que foi a primeira, que naquela época estava começando a. Você estava novo, né, na instituição, eu estava voltando. Então, a gente teve essa impressão, não foi à toa. Você mesmo falou, eu trabalho com prazer, eu trabalho com vontade, eu trabalho realizando sonhos, inclusive de professores. Olha que coisa interessante. Então, vocês veem, gente, que esse convidado é fera mesmo. Tá? Ele ajuda alunos
de todos os níveis, na graduação, no ensino médio, e também professores que vão já formados concorrer a mestrados e doutorados e que precisam, né, de ter esse conhecimento. E a gente às vezes pensa, não, eu não vou fazer matemática, para que eu preciso de matemática? Não, você pode fazer direito, psicologia, se você já pega aquelas questões de matemática, gabarita, já está levando uma vantagem em cima de toda a sua concorrência. Na verdade, já sai com uma vantagem. É 5 questões, 8 questões, 10 questões, não interessa. Já está levando vantagem, porque normalmente o seu concorrente não tem esse mesmo trabalho. Isso é legal, isso é muito bacana. Olha só, quero dizer uma coisa para vocês. O Papo Transparente existe para levar para vocês informações a respeito que a gente precisa de vocês é apenas uma coisa. Clique aqui embaixo e siga a gente para receber informações sobre os nossos próximos eventos, como esse que eu estou Leandro, e outros mais que virão durante o ano de 2024. Mas, continuando, professor, eu comecei comentando, inclusive, sobre a dificuldade que normalmente, né, a gente tem, notadamente, né, no nosso país, eu não posso falar do mundo todo, mas estamos falando aqui do nosso país, dessa dificuldade, desse bloqueio que as pessoas, em geral, têm em relação à matemática. Fala matemática, o cara se arrepia, né? Na sua visão, de onde vem essa dificuldade que tanto, às vezes, inibe e dificulta o aluno? Né? E essa dificuldade, esse bloqueio, acaba, de alguma forma, impactando, não só nos estudos, mas também na vida profissional e pessoal. Quem não sabe falar, né, a linguagem da matemática vai estar sempre um pouquinho atrás daqueles que sabem tratá-la com a forma adequada, ou seja, conseguem entendê-la de forma melhor. Como é que o senhor me diz aí, esse bloqueio, qual a origem disso, como é que essa dificuldade transtorna o crescimento dos nossos queridos, das pessoas, alunos, etc. Uma excelente questão, né, Josué? São experiências que essas pessoas tiveram, né? Não tem uma explicação lógica, mas talvez tenham passado por alguns colegas, professores, que não souberam fazer as conexões que eram necessárias para que a pessoa conseguisse, né, ter um bom desenvolvimento em matemática. Eu costumo começar os cursos que eu ministro perguntando para as pessoas, olhando nos olhos e perguntando: onde foi o problema? Em que fase da sua vida você começou a identificar que você tinha essa fragilidade em matemática, que você não gostava da matemática? Porque quando a gente mergulha nessa questão, isso pode nos ajudar a compreender por que essas pessoas têm dificuldade na aprendizagem matemática. Sobretudo, muitos alunos revelam o fato de terem medo de errar. E na matemática você não pode ter medo de errar. Você tem que persistir, você tem que ir até o final. Eu tive um professor no mestrado que ele falava: vocês têm o laboratório mais incrível do mundo e de baixo custo, que é o papel, o lápis e a borracha. Tem que sentar ali e tem que entender. Ele me falou isso, eu falei: caramba, é exatamente o que eu acredito. Eu acredito que, primeiro, eu aprendi na graduação, né, que não tem limites para o aprendizado. Quando a pessoa cria uma crença ou cria uma limitação com relação a algo que ela, porventura, tem que aprender, ela já está fadada a fracassar. Mas quando ela se coloca na posição de que, olha, não tem nada que eu não consiga aprender, eu acho que isso ajuda demais na aquisição de novos conhecimentos, de novas conexões neurais, porque a pessoa se coloca numa posição de que vai aprender e não de que nunca vai aprender. Eu acho que isso muda completamente o jogo. Tem um pesquisador matemático que morreu há pouco tempo, o Biratan D'Ambrosio, e ele fala o seguinte: tem algumas questões com relação à matemática que podem acontecer antes
mesmo da fase escolar. E aí ele deu um exemplo na entrevista que eu vi. Ele falava o seguinte: imagina uma criança que está na idade escolar, um irmão, né? Ele está na escola, e ele chega a casa naquele dia e fala o seguinte: olha, eu odiei a aula de hoje, não entendi nada, foi muito difícil. E aí o irmão dele menor vendo essa cena. Se um adulto validar essa fala, tipo, caramba, eu também nunca entendi matemática, acabou. Para essa criança que não entrou na escola ainda. Ela já vai com essa sensação de que ela nunca vai entender a matemática, sem ao menos ter contato com ela. Então, assim, isso que está impregnado também na sociedade, né? Essas falas que vão se repetindo de uma educação que está lá atrás, né? Hoje a matemática mudou muito, né? Temos aí um campo de pesquisa chamado educação matemática que aproximou demais, né, os professores dos seus alunos, e essa conexão ela é vital para que a gente consiga obter os resultados, né? Se a gente olhar o desempenho do Brasil nas provas externas, como o PISA, por exemplo, e te ver o quão a gente precisa ainda crescer. E aí eu faço sempre essa pergunta: como pode? Nós temos no Brasil um instituto de ponta, que é o INPA, de pesquisa altíssimo nível, com muitas medalhas, muitas condecorações dos seus resultados, e, ao mesmo tempo, nós temos um país tão carente, né, de um conhecimento matemático mais próximo do que as pessoas usam no seu cotidiano. É verdade. A gente vê essa disparidade e fica até assustado, né? Isso mostra que não é um bicho de sete cabeças. Se tem pessoas que estão conseguindo, e estão mesmo entre os melhores, os mais bambambãs até do mundo, nós também podemos estar lá. Nós, que eu digo, todos aqueles que não estão envolvidos, talvez de uma forma mais clara, com maior facilidade com a matemática. É um desafio que nós precisamos, no dia a dia, né, vencer. Matemática é o dia a dia, gente. Nós não podemos viver sem ela. Nós vamos aqui primeiro, falando hoje, nosso tema é falar da importância da matemática. O professor Leandro, mais na frente, vai dar algumas dicas importantes para que você desmistifique, para que você perca esse medo, esse seu bloqueio em relação à matemática. A matemática, a gente faz a vida fluir melhor em todos os aspectos. Nós estamos dando um foco de concurso, mas ele vai te fazer a sua vida melhor em tudo, até na sua organização, no seu planejamento, nas suas contas, nas suas compras, no pagamento de juros, quando o cara vai dizer aqueles juros. Então você vai entender, vai saber o que está fazendo. É muito importante que a gente tenha essa visão. E é isso que a gente pretende para você, para te ajudar com... No nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.